Zenivaldo, qual tipo de adubo você utiliza para suas orquídeas estarem tão bonitas? Folhas verdinhas, sem manchas. Olha só, pessoal, a gente precisa compreender uma coisa aqui bem interessante. E eu vou falar aqui agora, e ao longo do vídeo vocês vão compreender. Portanto, fiquem até o final desse vídeo para que vocês não percam nada. Isso vale principalmente para aquelas pessoas que estão iniciando o cultivo de orquídeas agora e ainda não conhecem alguns macetes relacionados ao cultivo. Mas antes de ir direto ao assunto, eu já vou pedindo aquele joinha, pessoal, que é muito importante para fortalecer o nosso canal. Quem ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever e ativar o sininho, porque assim o YouTube vai continuar sempre informando quando tiver vídeos novos. Podem deixar comentários, podem deixar suas dúvidas. Se a pessoa quiser pedir no comentário para que eu possa estar gravando um vídeo respondendo, digamos assim, a dúvida dela de forma mais específica, podem deixar lá nos comentários. Fiquem à vontade que dentro das minhas possibilidades eu estarei aí sanando a dúvida de vocês. Então, pessoal, vamos lá, né, para de fato o que nos interessa aqui, para poder o vídeo não ficar tão longo. Então, assim, muitas pessoas me perguntam, Zenivaldo, eu sempre vejo as suas postagens, vejo os seus vídeos, e você mostra orquídeas muito bonitas, muito bem enraizadas, e eu queria saber qual tipo de adubo você utiliza. Eu não vou fazer aqui propaganda para adubo nenhum, pessoal, não estou ganhando para isso, mas respondendo aqui o que as pessoas me perguntam, eu não posso deixar de falar sobre um assunto aqui muito importante para o cultivo de orquídeas, muito mais do que a adubação. Porque muitas vezes as pessoas pensam que o que faz a orquídea ficar bonita, o que faz a orquídea florescer muito bem é a adubação, e na verdade não é somente isso. A adubação é um complemento, mas o principal para o cultivo de orquídeas não é a adubação, muito menos excesso de adubação ou mistura de adubos aí, né? Porque isso aí sim pode ser um problema muito sério para o cultivo de orquídeas. E ao invés da gente ter aquele resultado que a gente gostaria, de muitas florações, de orquídea saudável, bonita, a gente vai ter o inverso. Então, assim, ó, antes de mais nada, a gente precisa compreender uma coisa. As orquídeas, como qualquer outra planta, elas precisam de água, de sais minerais e de luminosidade. E é esse conjunto que vai fazer com que a planta produza aí o seu próprio alimento para poder ela se manter viva através da fotossíntese. Então, assim, para realizar a fotossíntese, a orquídea precisa de muita umidade, principalmente se tratando de Cattleya. Olha só aqui ao redor, ao meu redor. Vocês estão vendo aqui, ó, uma luminosidade, não é uma luminosidade direta, é uma luminosidade filtrada. Então, essa luminosidade aqui, ó, ela tanto, digamos assim, é boa para o desenvolvimento das orquídeas, tanto para as barbas de velho. Lembra que eu falei para vocês em outro vídeo que eu tinha que fazer uma manutenção aqui nas minhas barbas de velho, porque elas estavam, digamos assim, definhando. Por quê? Porque elas encheram. Eu passei por um momento aqui de uns 3 meses que eu não podia estar fazendo essa manutenção por causa de problema de coluna, mas aí eu tive um alívio muito bom, eu aproveitei e eu fiz aqui a manutenção das minhas barbas de velho. Então olha só aqui como elas estão agora, tá vendo? Olha só aqui como elas estão. Vou até mostrar, que faz parte também. Olha só como elas estão verdinhas e falhadas. Tá vendo? Por quê? Porque elas precisam de luminosidade para poder realizar fotossíntese, do mesmo modo que as orquídeas. Claro que tem aquelas orquídeas de locais mais sombreados, que elas requerem, digamos assim, um pouco mais de sombreamento, né? Elas gostam de luminosidade, mas elas não gostam daquela luminosidade, né? A luz direta ali. E quando eu falo a luz direta, porque nesse caso aqui a luz não é direta, a luz ela é filtrada. Mas no caso de algumas orquídeas, como por exemplo as Phalaenopsis e algumas micros, elas gostam de claridade e não de luminosidade. Claridade é diferente de luminosidade. Luminosidade é essa que vocês estão vendo aqui, ó. Luminosidade filtrada.
claridade, é um ambiente claro, mas que não recebe aquela luminosidade, né, filtrada. E tem a luminosidade direta, que é quando a luz ela incide diretamente na planta. Tem algumas orquídeas que vegetam nesse tipo de hábitat, como por exemplo a Encíclia dicroma. No caso das orquídeas que eu cultivo aqui, elas gostam dessa luminosidade aqui filtrada, mas uma boa luminosidade, acima de 50% de luminosidade. Como as minhas orquídeas eu cultivo aqui debaixo das árvores, e é um pé de caju, e o pé de caju ele permite que entre bastante luminosidade, e vocês podem ver aí, ó, tudo muito claro, e as orquídeas estão aí belíssimas, entendeu? Então, assim, luminosidade é um ponto indispensável para o desenvolvimento das orquídeas. Um outro ponto é a questão da umidade. E quando eu falo umidade, não é excesso de umidade nas raízes, e sim umidade ambiente. Muitas pessoas confundem umidade ambiente com excesso de umidade. E aí faz uma zona assim na cabeça daquelas pessoas que, principalmente aquelas pessoas que ainda estão iniciando o cultivo, de dizer, a orquídea não gosta de água, então eu não vou regar. Não, a orquídea gosta de água sim, e de muita água, de preferência molhar ela mesmo para encharcar. Só que a diferença vai fazer é o substrato, né? Porque precisa ser um substrato bem drenado para que aquela água que a orquídea recebeu, ela, digamos assim, se escoe rapidamente. Então, em um dia, aquela água que foi, digamos assim, depositada ali naquele substrato, ela vai se evaporando, ou ela vai sendo absorvida aí, no meu caso aqui, eu cultivo na cerâmica, então com pouco substrato. Então a cerâmica, ela retém aquele excesso de umidade do substrato, daquele pouco de substrato, e fica levemente úmida, com umidade ambiente apenas, que é o que ela precisa. Então, assim, luminosidade e umidade ambiente, né? Dois pontos principais. A gente dando isso para a nossa orquídea e utilizar um substrato de qualidade, a gente já vai, digamos assim, que dar o que a orquídea precisa aí em torno de 75% a 80%, porque a gente já consegue fazer a orquídea florescer dando apenas isso. O adubo é para poder dar, digamos assim, uma fortalecida na orquídea, né? Digamos assim, dar aquele amp para que ela fique uma orquídea mais saudável. É uma orquídea que floresce, digamos assim, somente com esses componentes aí que eu falei. Uma haste floral que floresce com 5 flores, né, ou 4, né, a orquídea, e for, né, digamos assim, tendência da orquídea florescer como, por exemplo, umas 10 flores, então ela vai chegar no ápice, né? Ela vai chegar aí no ápice da sua floração, porque o fertilizante ele vai, digamos assim, dar aquela fortalecida, dar aquela melhorada. Então, mas ele não é, digamos assim, o que vai determinar, né, um bom cultivo de orquídea. Pelo contrário, se ele for mal administrado, ele vai prejudicar o desenvolvimento da orquídea. Zenivaldo, você é especialista em adubo? Não. Eu deixo essa parte aí de falar sobre composição, sobre as propriedades do adubo, para um profissional aí da área. Eu falo a forma como eu utilizo aqui nas minhas orquídeas. Então, é preciso a gente estar utilizando adubo? Sim, não vai determinar o bom desenvolvimento, mas ele vai ajudar, vai deixar a orquídea mais forte. É como nós, né? Nós seres humanos, né? Às vezes a gente precisa estar tomando uma vitamina, né? Às vezes a gente precisa estar tomando, né, algo assim para poder estar repondo ali, né, as nossas energias. Às vezes a gente está cansado, com falta de energia, então a gente vai tomar ali um determinado suplemento para que a gente, digamos assim, o nosso organismo venha, né, a ser suprido daquele tipo de nutriente ali que a gente precisa para se manter mais forte. Do mesmo modo, são as orquídeas. Então, as orquídeas precisam dos minerais justamente para poder elas ficarem mais fortes, né? E aí, digamos, melhorar ainda mais o seu desenvolvimento e as suas florações. Ah, Zenivaldo, mas qual tipo de adubo usar? Olha só, pessoal, essa questão é muito relativa.
Eu utilizo aqui um adubo organo-mineral, só que, como cultivador de orquídeas, eu não vou dizer assim, vocês devem utilizar adubo A, adubo B. Não. O segredo está em a gente procurar um, um fertilizante que seja completo, que tenha macro e micronutrientes. Nós sabemos que já tem aí, né, uns minerais básicos aí como NPK, né, nitrogênio, fósforo e potássio. Só que as orquídeas não precisam somente disso. Já vai ajudar muito? Vai. Mas elas precisam, além desses, elas precisam de outros também. Então a gente precisa procurar um fertilizante. Eu não estou aqui, não vou indicar aqui marcas. A gente só precisa estar utilizando aqui um fertilizante que tenha esses macro e micro nutrientes. E a partir daí a gente vai utilizar conforme o fabricante, né? A gente não vai nem utilizar talvez para menos do que para mais. E lembrando que, se tratando do cultivo de orquídeas, o menos sempre é mais, né? Então, assim, nada de ficar exagerando, nada de ficar misturando aí fertilizantes, porque ao invés de ajudar aí no desenvolvimento das suas orquídeas, vai prejudicar e você não vai obter os resultados esperados. Então, assim, por isso que tem muitas pessoas que cultivam orquídeas que falam assim: eu utilizo adubo A, utilizo adubo B, utilizo um monte de coisas e as minhas orquídeas continuam feias, doentes. Então é isso, pessoal, sobrecarga de fertilizante. Não adianta sobrecarregar a sua planta com fertilizante, porque você não vai obter o resultado esperado. Então, assim, escolha um único fertilizante e utilize ali conforme o fabricante, pode ter certeza que você terá bons resultados. Lembrando que dando tudo aquilo que a orquídea precisa, que eu já falei anteriormente, como, por exemplo, umidade ambiente, luminosidade e um bom substrato. No meu caso aqui, o substrato que, para mim, é muito bom é a cerâmica e o cimento. E o fertilizante fica aí a critério de cada um. Agora, nunca, em hipótese alguma, eu recomendo não estar misturando. Agora sim, misturando o quê? Tipo assim, eu uso um determinado tipo de fertilizante que ele já é bem completo. Aí eu vou utilizar outro também que é completo. Não, não é isso. Aqui eu utilizo um fertilizante organo-mineral, ele é bem completo, e uma vez por mês eu utilizo o enxofre. Então, para mim, já está ótimo. Não utilizo mais nada além disso. E para controlar pragas, eu utilizo apenas uma substância, que é o colosso. E encerra por aí. Não utilizo aqui produtos muito tóxicos, produtos fortes. Zenivaldo, você é contra? Não, não sou contra quem usa. Eu não uso, porque eu prezo pela minha saúde e também prezo pela saúde das minhas orquídeas, né? E vocês veem aí, minhas orquídeas, apesar de eu não utilizar nada disso aí, e também não tenho, digamos assim, aprofundamento para poder falar sobre esse assunto, mas elas estão aí super saudáveis. E para encerrar o vídeo, eu vou pegar aqui uma orquídea para poder estar mostrando para vocês como elas estão se desenvolvendo. Olha aqui, ó. Essa daqui é uma Laelia anceps. E olha aqui para vocês verem, utilizo aqui a cerâmica como substrato principal. Olha como está muito bem enraizada, aí é por causa da luz do sol. E olha só, 3 frentes aqui nessa Laelia anceps, tá vendo? Olha aqui, ó. Uma e as duas aqui, ó, tá vendo? E olha só como ela está aí, bem enraizada, olha aí, ó. Vou pegar outra aqui para que vocês vejam. Então, pessoal, aqui essa outra é uma Cattleya Varneri. Então, olha só como ela está aqui, muito linda, tá vendo? Folhas saudáveis, sem manchas, bem hidratada. E olha só aí como ela está enraizando aí na cerâmica, tá vendo? Muito bem enraizada, raízes se desenvolvendo. Então a gente consegue ver a orquídea super saudável, tá vendo? Olha só a grossura aí desses pseudobulbos e esse enraizamento. Então o que eu dou para minhas orquídeas é justamente o que eu falei para vocês. Luminosidade, umidade ambiente e um bom substrato, que para mim aí é a cerâmica. Então, pessoal, é isso aí. Se tiverem mais alguma dúvida,
podem deixar aí nos comentários que eu vou respondendo cada um de vocês. Quem ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, deixa o seu like porque vai ajudar muito aí no crescimento do canal. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.